E se você estivesse em uma fazenda onde a crueldade é abundante e visse seu patrão empurrar seu enteado, que é cadeirante, escada abaixo, o que você faria? Isso aconteceu na fazenda Boa Esperança, mas pode acontecer em qualquer lugar, até mesmo perto de você. Aproveita e me conta em que cidade você mora. Isso aconteceu com Daniel. Ele foi empurrado escada abaixo em um ato de humilhação brutal. Mas, em meio à dor e à revolta, ele encontra força em aliados improváveis. E juntos, eles vão desvendar segredos que podem mudar o destino de todos. Prepare-se para uma jornada de coragem e redenção, onde cada passo é uma luta e cada verdade revelada pode transformar tudo. Super história avante sem parar. Super história. Nas colinas douradas do interior do Brasil, onde o horizonte se encontrava com plantações intermináveis de café, a Fazenda Boa Esperança reinava soberana em 1912. O tempo ali parecia seguir seu próprio compasso, marcado pelo ranger das rodas das carroças de madeira e pelo badalar melancólico dos sinos da igreja central, que ecoava pelos vales 3 vezes ao dia. A propriedade era um testemunho vivo da opulência cafeeira. Sua casa grande, com janelas coloniais azuis e imponentes escadarias de pedra-sabão, dominava a paisagem do alto de uma colina. As varandas largas, sustentadas por colunas brancas, abraçavam o casarão como guardiãs silenciosas de seus segredos. Era ali que vivia Daniel, um jovem de 20 anos cuja vida havia sido brutalmente alterada há 3 anos. O acidente que o confinou à cadeira de rodas aconteceu durante a colheita. Daniel, então com 17 anos, supervisionava o trabalho no cafezal, quando seu cavalo se assustou com uma cobra e o derrubou sobre as pedras. O impacto danificou sua medula, roubando-lhe os movimentos das pernas e, aos olhos de muitos, sua dignidade. A transformação de Daniel foi além do físico. O jovem que antes cavalgava livre pelos campos, que conhecia cada trabalhador pelo nome e compartilhava suas refeições com eles, agora passava seus dias confinado à varanda da casa grande, observando a vida acontecer à distância. Seu mundo se reduziu a um círculo de faces marcadas pela piedade e conversas sussurradas que cessavam com sua aproximação. Helena, sua mãe, uma mulher de traços delicados e força interior admirável, fazia o possível para protegê-lo. Viúva há 5 anos, havia se casado novamente com Estevão Montenegro, um fazendeiro vizinho conhecido tanto por sua riqueza quanto por seu temperamento explosivo. O casamento, que deveria ter trazido estabilidade, transformou-se em uma fonte constante de tensão. Estevão não fazia questão de esconder seu desprezo por Daniel. Para ele, um filho deficiente era uma mancha em sua reputação, um lembrete constante de fraqueza em uma sociedade que valorizava, acima de tudo, a força e a virilidade. Se não pode andar, que aprenda a rastejar como os bichos. Sua voz trovejava pelos corredores da casa grande, fazendo os empregados se encolherem e Helena apertar os lábios em um silêncio doloroso. Não vou sustentar um inútil que só serve para envergonhar esta família. As palavras de Estevão cortavam fundo, mas Daniel encontrava consolo nas visitas de Clara. Filha de Joaquim, o dono do armazém da vila, ela vinha 3 vezes por semana, trazendo não apenas livros, mas também um sopro de vida ao mundo cada vez mais restrito de Daniel. Clara era uma jovem singular para sua época. Aos 19 anos, já havia convencido o pai a deixá-la estudar com o professor aposentado da vila, e seus conhecimentos iam muito além do que se esperava de uma moça do interior. Seus cabelos castanhos sempre escapavam do coque comportado, e seus olhos verdes brilhavam com uma inteligência que intimidava os rapazes da região. "Trouxe um novo livro hoje", ela dizia, sentando-se ao lado da cadeira de Daniel na varanda. "É sobre um homem que construiu asas para voar. Imagine só, Daniel, se pudéssemos voar por cima de todas essas montanhas." Era nesses momentos que Daniel sentia seu espírito se libertar das amarras de sua condição. Clara não o olhava com pena. Em seus olhos, ele continuava sendo o mesmo Daniel de sempre, apenas em circunstâncias diferentes. A chegada de Miguel à fazenda trouxe uma mudança sutil, mas significativa, à rotina estabelecida. Alto, com ombros largos e mãos calejadas pelo trabalho,
Ele carregava consigo uma aura de mistério que intrigava a todos. Seus olhos escuros pareciam guardar histórias que ninguém ousava perguntar, e seu sotaque denunciava origens distantes. Diferente dos outros trabalhadores, Miguel olhava Daniel nos olhos quando falava com ele, tratando-o como igual. "O senhor entende de café como poucos", ele comentou certo dia, depois de uma longa discussão sobre as diferentes variedades cultivadas na fazenda. Sua cadeira não mudou isso. Foi Miguel quem primeiro notou as marcas de violência que Estevão tentava esconder. Os hematomas nos braços de Daniel, as rodas da cadeira deliberadamente travadas, os pequenos atos de crueldade disfarçados de lições de vida. A tensão crescia dia após dia, como uma tempestade se formando no horizonte. Estevão bebia mais a cada semana e suas explosões de raiva se tornavam mais frequentes e perigosas. Helena vivia em constante estado de alerta, dividida entre o amor pelo filho e o medo do marido. O estopim veio numa tarde de domingo, após um almoço particularmente tenso. Estevão, já alterado pela bebida, decidiu que era hora de ensinar uma lição a Daniel. Arrastou a cadeira de rodas até o topo da escadaria principal, ignorando os gritos desesperados de Helena. "Vamos ver se você aprende a ser homem", vociferou, antes de empurrar a cadeira em direção aos degraus de pedra. O grito de Daniel ecoou pela fazenda, misturando-se ao som metálico da cadeira batendo contra os degraus. O impacto foi brutal, mas seria apenas o começo de uma história que mudaria para sempre o destino da Fazenda Boa Esperança e de todos que nela viviam. A Fazenda Boa Esperança era um microcosmo da sociedade brasileira do início do século XX, refletindo as divisões sociais e as tensões de um país que começava a transição da monarquia para a república. A Casa Grande abrigava a elite, enquanto os trabalhadores viviam em casas simples espalhadas pela propriedade. Este era o palco da história de Daniel, onde cada personagem desempenhava um papel fundamental na trama. Antes do acidente, Daniel era um jovem enérgico e curioso. Ele adorava explorar os campos, nadar no riacho com Clara e observar o trabalho dos artesãos da vila. Contudo, após cair de um cavalo aos 17 anos, sua vida mudou radicalmente. Confinado à cadeira de rodas, Daniel enfrentava não apenas as limitações físicas, mas também o desprezo de Estevão e a compaixão mal direcionada de outros. Apesar de tudo, em seu coração ainda ardia uma chama de determinação, alimentada pelas visitas de Clara e pelas histórias que lia nos livros que ela trazia. A mãe de Daniel, Helena, era uma mulher forte, mas quebrada pelas circunstâncias. Após a morte de seu primeiro marido, ela se casou com Estevão, na tentativa de garantir segurança para a família e preservar a fazenda. No entanto, o casamento trouxe mais sofrimento do que alívio. Ela vivia em constante estado de tensão, dividida entre proteger Daniel e evitar os acessos de raiva de Estevão. O padrasto de Daniel era um homem que personificava o patriarcado brutal e a visão autoritária da época. Para ele, fraqueza era imperdoável. Seu desprezo por Daniel ia além da deficiência. Ele via no jovem uma ameaça à sua autoridade e ao controle da fazenda. Estevão não sabia lidar com resistência, e sua crueldade muitas vezes beirava o sadismo. Clara era a personificação da coragem e da lealdade. Embora jovem, ela tinha uma maturidade impressionante, resultado de anos observando as dificuldades enfrentadas por sua família de comerciantes. Clara enxergava além das limitações de Daniel, vendo nele a mesma alma vibrante que conhecera antes do acidente. Ela não apenas o incentivava a lutar por si mesmo, mas também começava a questionar o papel dela naquela sociedade. Miguel era um homem de poucas palavras e muitas habilidades, recém-chegado à fazenda como capataz. Ele tinha um passado misterioso, mas logo conquistou o respeito dos trabalhadores pela maneira justa como os tratava. Miguel via algo em Daniel que o conectava às suas próprias lutas, e sua postura protetora indicava que ele poderia ser um importante aliado. A fazenda era mais do que um cenário. Ela representava as dinâmicas de poder da época. As escadas de pedra que ligavam a entrada principal ao quintal eram símbolo da hierarquia da Casa Grande e, ironicamente, o palco do evento que mudaria tudo. Os campos de café se estendiam até o horizonte,
proporcionando um contraste entre a beleza da natureza e a dureza da vida daqueles que a cultivavam. No pequeno vilarejo ao redor, a igreja era o centro da comunidade. As festas religiosas eram os poucos momentos de alegria coletiva, mas também oportunidades para cochichos e julgamentos. O dia amanheceu quente e abafado, como tantos outros no interior. O sol escaldante já castigava a terra seca, e o ar estava pesado, carregado de uma umidade sufocante. Estevão, com sua postura imponente e olhar severo, estava de pé na varanda da casa grande, observando os trabalhadores nos campos enquanto dava ordens em tom áspero. Sua voz ecoava pelo ar, carregada de autoridade e impaciência. Dentro da casa, Helena preparava o café na cozinha, movendo-se com uma eficiência silenciosa. Ela evitava o olhar do marido, temendo o confronto que sabia ser inevitável. Seus pensamentos estavam distantes, perdidos em memórias de um tempo em que a vida na fazenda era mais simples e menos carregada de tensão. No quintal, sob a sombra generosa de uma mangueira, Daniel estava sentado em sua cadeira de rodas, observando Clara com um sorriso tênue nos lábios. Clara, com seu caderno de desenhos no colo, capturava com traços delicados a beleza dos campos ao redor. A cena era pacífica, um contraste marcante com a atmosfera carregada que pairava sobre a fazenda. "Você não cansa de trazer livros e bobagens para ele?" Estevão perguntou, aproximando-se de Clara com o olhar gelado. Sua voz cortava o ar como uma lâmina afiada. Clara ergueu os olhos, mas não respondeu, mantendo a calma apesar da tensão crescente. Estevão continuou, seu tom cada vez mais duro. "Esse moleque precisa de mais do que histórias para aprender a viver. Precisa de coragem." Helena, ouvindo a discussão, apareceu na porta, já prevendo a tempestade que estava por vir. "Deixe-o em paz, Estevão. Ele não te incomoda", ela disse, tentando apaziguar a situação. Mas Estevão não estava disposto a ouvir. Ele desceu a escada de pedra com passos firmes e parou diante de Daniel, seu olhar frio e implacável. "Você é fraco, um peso morto. Eu vou te mostrar que a vida não tem piedade", ele disse, sua voz carregada de desdém. Antes que alguém pudesse reagir, Estevão agarrou as alças da cadeira de rodas de Daniel e a empurrou para trás, lançando-o escada abaixo. O som do impacto ecoou pela propriedade, seguido pelo grito desesperado de Helena e o silêncio ensurdecedor dos trabalhadores, que pararam o que faziam para olhar, horrorizados. Daniel rolou até o chão de terra, seu corpo imóvel e o rosto em choque. Clara correu em sua direção, o coração disparado, enquanto Helena gritava: "O que você fez, seu monstro?" Estevão, frio e impassível, cruzou os braços e respondeu. Ele precisava aprender, é cair ou levantar. Clara ajoelhou-se ao lado de Daniel, os olhos cheios de lágrimas. "Daniel, você está bem? Consegue me ouvir?" Ela perguntou, a voz trêmula. Daniel tentou falar, mas apenas balançou a cabeça, ainda atordoado pelo impacto. Miguel, o capataz, surgiu correndo do estábulo, atraído pelos gritos. Ao entender o que havia acontecido, seus olhos escureceram de raiva. Ele encarou Estevão e, pela primeira vez, alguém ousou desafiá-lo. "Isso não é força, é covardia." Estevão se aproximou, furioso. "Cuide do seu trabalho, capataz. Você não manda aqui." Ele rosnou, tentando reafirmar sua autoridade. Miguel, no entanto, não recuou. "E você não é homem para atacar alguém que não pode se defender." Ele respondeu, firme. Sentindo sua autoridade ameaçada, Estevão deu as costas e subiu a escada, murmurando para Helena: "Cuide do seu filho. Ele está precisando de mais que remédios." Enquanto Clara e Miguel levavam Daniel de volta para dentro da casa, uma tensão silenciosa pairava no ar. Para Daniel, o impacto físico foi devastador, mas o golpe emocional foi ainda mais profundo. Ele percebeu que não podia continuar vivendo sob o domínio de Estevão. Nos dias que se seguiram, Daniel lutou contra a dor e a raiva. Clara, incansável, cuidava dele e o incentivava a reagir. "Você não é o que ele diz que você é, Daniel. Você é mais forte do que isso. Mostre a ele", ela dizia, sua voz cheia de determinação. Miguel, por sua vez, começou a compartilhar mais de sua história com Daniel, revelando que ele também fora vítima de abusos no passado.
Eu escapei porque encontrei uma razão para lutar. Você também precisa encontrar a sua, ele disse, oferecendo apoio e encorajamento. Enquanto isso, Helena, cada vez mais pressionada por Estevão, começou a refletir sobre os sacrifícios que havia feito para manter a fazenda. Ela se perguntava se proteger a propriedade justificava permitir que o filho fosse tratado como um peso morto. A tensão na fazenda atingiu seu ápice quando Clara descobriu, por acaso, uma carta escondida em um dos livros antigos de Daniel. A carta, escrita pelo falecido pai de Daniel, continha segredos que poderiam desestabilizar Estevão e mudar completamente a dinâmica de poder na fazenda. A descoberta da carta trouxe uma nova esperança para Daniel e sua família. Eles sabiam que tinham uma longa batalha pela frente, mas estavam determinados a lutar por justiça e liberdade. Com a verdade em mãos, estavam prontos para enfrentar Estevão e recuperar o que era de direito de Daniel. Os dias seguintes ao incidente foram de tensão constante. Estevão circulava pela casa como se nada tivesse acontecido, certo de que seu ato de crueldade apenas reafirmara sua autoridade. Ele mantinha a postura altiva e o olhar severo, dando ordens com a mesma aspereza de sempre. No entanto, nas sombras, algo começava a se mover. A carta descoberta por Clara parecia carregar uma verdade capaz de virar o mundo da fazenda de cabeça para baixo. Clara, com as mãos trêmulas, leu a carta em voz alta para Daniel, enquanto ele repousava na sala, ainda sentindo as dores do empurrão. As palavras do pai de Daniel ecoavam pelo ambiente, carregadas de segredos e revelações. Meu filho, se algum dia esta carta chegar até você, é porque algo me impediu de contar tudo pessoalmente. Há coisas sobre nossa família que você precisa saber, especialmente sobre a fazenda. Boa Esperança pertence a você por direito. Um acordo obscuro permitiu que Estevão se aproximasse, mas ele não é digno de confiar. A fazenda foi construída com o suor e o sangue de nossos antepassados, e é seu direito de nascença. Estevão manipulou documentos e usou de artimanhas para tomar o controle, mas a verdade sempre vem à tona. Lute por aquilo que é seu, Daniel. Não deixe que o legado de nossa família seja manchado por um homem sem escrúpulos. Com amor, seu pai. Daniel, ao ouvir as palavras do pai, sentiu uma mistura de indignação e propósito. Ele olhou para Clara, os olhos brilhando de determinação. Isso não pode ficar assim. Ele usurpou o que é nosso, Clara. Não é apenas por mim, é pela memória do meu pai. Miguel, ao saber da carta, tornou-se mais que um aliado. Ele assumiu o papel de estrategista. Se você quer enfrentar Estevão, precisa estar preparado. E precisa recuperar mais do que documentos. Precisa recuperar sua força, ele disse, com uma convicção que transmitia confiança. Miguel começou a treinar Daniel em pequenos exercícios para fortalecer os braços e a resistência. Embora Daniel permanecesse na cadeira de rodas, ele começou a recuperar o controle de suas emoções e uma nova confiança. Os trabalhadores, percebendo a mudança, passaram a olhá-lo com respeito. Alguns até se aproximaram, oferecendo ajuda em segredo, cansados da tirania de Estevão. Em paralelo, Clara investigava o conteúdo da carta, descobrindo documentos escondidos na biblioteca da Casa Grande. Entre os papéis, havia registros que provavam que Estevão havia forjado assinaturas e manipulado a mãe de Daniel para se apossar da fazenda. Clara também encontrou uma foto antiga de Miguel com o pai de Daniel, revelando que o capataz tinha uma conexão mais profunda com a família do que todos imaginavam. A descoberta fortaleceu ainda mais a determinação de Miguel em ajudar Daniel a recuperar o que era seu por direito. A vila local preparava-se para um grande baile em comemoração à colheita. Helena, pressionada por Estevão, insistiu que todos participassem, mesmo que Daniel preferisse não sair de casa. Clara e Miguel, no entanto, o convenceram do contrário. Hoje não é apenas um baile, é a chance de mostrarmos que você ainda está aqui, forte e presente, disseram, com vozes firmes e olhares encorajadores. No salão decorado com luzes de lamparina e enfeites simples, Daniel chegou em sua cadeira de rodas, ao lado de Clara e Miguel. A presença dele, antes considerada improvável, chamou a atenção de todos. Estevão, em pé com um copo de vinho na mão, estreitou os olhos ao vê-lo. Você realmente não sabe quando desistir, não é, moleque? Estevão disse,
aproximando-se com um sorriso de escárnio. Dessa vez, Daniel não desviou o olhar. Não, Estevão. Sou eu que não sei aceitar derrotas injustas, ele respondeu, a voz firme e decidida. Antes que Estevão pudesse responder, Clara entregou à igreja local uma cópia dos documentos que expunham as fraudes dele. O padre, respeitado por todos na vila, fez questão de lê-los em voz alta, trazendo à tona os atos desonestos de Estevão. O salão ficou em silêncio absoluto, com os murmúrios crescendo à medida que as palavras do padre ecoavam. Este homem não tem direito sobre a fazenda Boa Esperança. Tudo pertence a Daniel, legítimo herdeiro do falecido proprietário, declarou o padre, sua voz ressoando pelo salão. Os trabalhadores da fazenda, que haviam suportado anos de abuso e humilhação, viram a revelação como um chamado à ação. Um deles gritou: "Chega! Não trabalharemos mais para ele." Outros o seguiram, enquanto Estevão tentava, em vão, intimidar a multidão. "Vocês se esqueceram quem manda aqui?" Ele rugiu, mas sua voz não tinha mais o mesmo peso. Miguel, com um olhar firme, aproximou-se de Estevão. "Sua era acabou. Não há mais espaço para tiranos aqui," ele disse, a voz carregada de determinação. Estevão, sentindo que perdera o controle, fugiu em meio ao tumulto, deixando Helena, Daniel e os trabalhadores livres de sua opressão. A fazenda Boa Esperança, finalmente, estava prestes a renascer, livre da sombra de Estevão e pronta para um novo começo. A fazenda Boa Esperança estava em transformação. Após a saída de Estevão, Daniel, com a ajuda de Clara e Miguel, assumiu o comando das operações. Os trabalhadores, que antes viviam sob o jugo da opressão, voltaram a trabalhar com entusiasmo, certos de que tempos melhores estavam por vir. A atmosfera na fazenda mudou drasticamente. Onde antes havia medo e desesperança, agora reinava uma sensação de esperança e determinação. No entanto, Estevão não era o tipo de homem que aceitaria a derrota facilmente. Sem aviso, ele retornou à fazenda, acompanhado de capangas armados. Sua intenção era clara: recuperar o controle à força, com o olhar cruel de alguém que não tinha mais nada a perder. A tensão na fazenda atingiu seu ápice quando ele confrontou Daniel na varanda da casa grande, em frente a todos. "Você acha que venceu, moleque?" Estevão disse com a voz carregada de ódio e desdém. "Essa fazenda é minha, e eu vou tomar de volta o que é meu por direito." Daniel, sentado em sua cadeira de rodas, permaneceu calmo. Ele havia esperado por este momento e estava preparado. "Não é sua, Estevão, e nunca foi. Tudo o que você construiu foi baseado em mentiras e roubos. A diferença entre nós é que eu tenho algo que você nunca terá. Pessoas ao meu lado que acreditam em mim." Antes que Estevão pudesse dar a ordem para os capangas atacarem, Miguel surgiu do lado oposto da varanda, acompanhado pelos trabalhadores da fazenda. Cada um deles estava armado com ferramentas simples, mas suficientes para intimidar. A visão dos trabalhadores unidos, prontos para defender Daniel e a fazenda, era uma demonstração poderosa de lealdade e coragem. "Se você quer esta fazenda de volta, vai ter que passar por todos nós," Miguel declarou, com um tom grave que deixou Estevão imóvel por um momento. A tensão no ar era palpável, e todos aguardavam o próximo movimento. A tensão foi quebrada por Helena, que desceu as escadas da casa grande com um papel nas mãos. Era o testamento original do pai de Daniel, provando que a propriedade era de seu filho por direito. Ela ergueu o documento para todos verem, sua voz firme e decidida. "Você perdeu, Estevão. Não há mais nada para roubar aqui. Está acabado." Vendo que estava cercado, Estevão tentou apelar para o medo. Ele sacou uma arma, apontando-a diretamente para Daniel. Um grito ecoou entre os trabalhadores, mas antes que ele pudesse apertar o gatilho, Miguel o desarmou com um golpe rápido, jogando a arma para longe. Estevão foi imobilizado e, sob os olhares de todos, levado pela polícia local, que havia sido alertada previamente por Clara. O vilarejo finalmente estava livre de sua influência e a paz parecia ter voltado. Com Estevão fora da vida deles, Daniel foi confrontado com uma nova realidade: a necessidade de assumir um papel de liderança, não apenas na fazenda, mas em sua própria vida. Ele olhou para Clara e Miguel, emocionado. "Eu passei tanto tempo pensando no que eu perdi que esqueci de tudo o que ainda posso fazer. Vocês me deram isso de volta. Agora é minha vez de retribuir."
Daniel fez um discurso aos trabalhadores, prometendo igualdade, respeito e uma nova era na fazenda Boa Esperança. Esta terra é nossa. Juntos, faremos dela algo maior do que jamais foi. Mais tarde, enquanto o sol se punha sobre os campos de café, Helena procurou Daniel no quintal, onde ele lia um livro trazido por Clara. Ela estava visivelmente emocionada, com lágrimas nos olhos. Filho, me perdoe por tudo que deixei acontecer. Eu estava com medo de perder tudo, mas nada vale mais do que você. Daniel segurou a mão dela, os olhos cheios de ternura. Eu também tive medo, mãe, mas agora eu entendo que o medo só nos paralisa. Vamos seguir em frente, juntos. A fazenda Boa Esperança, finalmente livre da sombra de Estevão, estava pronta para um novo começo. Com Daniel à frente, apoiado por Clara, Miguel e todos os trabalhadores, a propriedade começou a florescer novamente, trazendo esperança e prosperidade para todos que nela viviam. O sol nascente iluminava os campos de café com uma luz dourada, simbolizando um novo começo para a fazenda Boa Esperança. Com Estevão fora de cena, a propriedade tornou-se um lugar de renovação e esperança. Daniel, agora mais confiante e determinado, liderava as operações, transformando a fazenda em um exemplo de colaboração e respeito entre os trabalhadores. Com o apoio de Clara, que continuava sendo sua maior incentivadora, Daniel começou a implementar mudanças significativas na fazenda. Ele ofereceu aos trabalhadores a chance de possuir partes das terras, criando um sistema mais justo e reduzindo as desigualdades que tanto haviam marcado o passado. Sua liderança, baseada na empatia e na justiça, inspirou a todos. Clara, por sua vez, tornou-se sua parceira em todas as decisões. Mais do que amiga, ela se revelou a alma gêmea de Daniel, compartilhando sonhos e responsabilidades. Os dois começaram a planejar uma vida juntos, imaginando um futuro em que poderiam construir uma família em um ambiente de amor e respeito. Helena enfrentou um período de introspecção. A culpa pelo sofrimento que permitiu recaía pesadamente sobre ela, mas Daniel insistiu que ela não deveria carregar esse peso sozinha. Você fez o que achou que era necessário para nos proteger, mãe. O importante é que agora temos uma chance de fazer as coisas certas. Helena decidiu dedicar seu tempo a ajudar os trabalhadores da fazenda e suas famílias, encontrando um novo propósito em cuidar dos outros e em ajudar a transformar Boa Esperança em um lugar acolhedor e próspero. Antes de partir, Miguel finalmente revelou o segredo que guardava. Ele havia sido um amigo próximo do pai de Daniel, trabalhando ao lado dele em momentos difíceis. Eu prometi a ele que cuidaria de vocês, e foi isso que tentei fazer. Agora vejo que não precisam mais de mim para seguir em frente. Miguel, no entanto, decidiu ficar por mais algum tempo, ajudando na transição e na reconstrução da fazenda. Ele e Daniel criaram um vínculo que se assemelhava a de pai e filho, e sua presença foi fundamental para o sucesso da nova era de Boa Esperança. Meses depois, a fazenda celebrava a colheita com uma grande festa. Trabalhadores, moradores do vilarejo e visitantes de longe se reuniram para comemorar. Daniel, vestido com simplicidade, mas com um semblante sereno, foi chamado ao centro da festa para fazer um discurso. Boa Esperança foi um lugar de dor e sofrimento por muito tempo, mas hoje ela representa força, coragem e união. Este é apenas o começo de algo maior, e isso só é possível porque estamos juntos. Aplaudido de pé, Daniel sentiu uma onda de emoção que ele nunca imaginara experimentar. Ele olhou para Clara, Miguel e Helena, sentindo-se finalmente em paz consigo mesmo e com seu lugar no mundo. Às vezes, os momentos mais difíceis da nossa vida são também os que nos mostram nossa verdadeira força. Inspire-se com a jornada de Daniel. E lembre-se, superar os desafios começa com o primeiro passo, ou com a primeira roda, como no caso dele. O que você fará para transformar sua própria vida hoje? Não deixe de curtir e se inscrever aqui no canal. E se gostou, deixe seu comentário. E aproveite para nos contar de que lugar você está assistindo. E se quiser ver mais vídeos com histórias assim, é só clicar em sua tela. Eu te espero no próximo. Um abraço. Super história.